você tem agora uma oportunidade de conhecer o trabalho dos nossos vereadores de Campo Grande. Começa mais um programa Vereadores em Foco, produzido pela Câmara Municipal. Eu converso hoje com o vereador Claudinho Serra, que assumiu em maio de 2023 a vaga de vereador na Câmara Municipal de Campo Grande, com a licença do vereador professor João Rocha. O parlamentar é do PSDB, ele é formado em Direito e Gestão Pública e ainda na faculdade começou a atuar nos movimentos estudantis. Claudinho já foi diretor da Fundação Municipal de Esportes da capital e também titular da Secretaria de Fazenda de Sidrolândia. Obrigada, vereador, pela sua participação hoje aqui no Vereadores em Foco. E eu já começo te perguntando como que está sendo essa experiência de ser um representante aqui da nossa capital. Dai, tem sido uma experiência muito enriquecedora. A gente, quando assume no parlamento a responsabilidade de estar criando leis, fomentando, instituindo, via o nosso exercício legislativo, ações que possam melhorar o dia a dia do cidadão, é uma experiência única na vida de cada pessoa e sempre foi um sonho poder lutar por Campo Grande, trabalhar por Campo Grande, trabalhar pelas pessoas, pelos trabalhadores, pelos homens e mulheres que acordam cedo todos os dias e esperam do poder público, dos gestores, algo que de fato façam a diferença da vida da gente. Eu penso que a Câmara, o Poder Executivo como um todo tem que estar cada vez mais próximo da população, cada vez mais próximo da realidade, para poder entender, para que as nossas ações lá dentro do parlamento façam a diferença de quem acorda cedo, que pega o ônibus, que enfrenta dificuldade de infraestrutura dentro do seu bairro, que tem problema de moradia, que tem problema dentro das unidades de saúde, dentro das escolas. Então, nós temos a obrigação de entregar para a sociedade esse bom trabalho, mas para isso a gente precisa estar lá. Então, muito mais do que o exercício parlamentar dentro da Câmara, é o exercício do lado das pessoas. E essa questão que você citou, né, de estar próximo da população, é uma construção que a Câmara Municipal está fazendo, né, de estar cada vez mais próxima da comunidade. Como que está sendo esse seu diálogo direto ali na ponta com, né, os moradores aqui de Campo Grande? Exatamente, né? O presidente Carlão, ele tem uma característica, até o slogan dele é comunitário mesmo, então ele pegou a Câmara como corpo, como institucional, como um todo, e colocou dentro dos bairros, abriu o diálogo, criou uma sala dentro do nosso prédio para as lideranças comunitárias, instituiu as sessões comunitárias nos bairros, e a gente tem trabalhado muito nesse sentido. A gente cumpre o nosso expediente, criando projeto de leis, entregando, mas a gente, nos tempos livres, espera estar do lado da população. Lá sim, ouvindo as demandas, escutando os anseios, sentindo as dores, para a gente poder, enquanto vereador, criar ferramentas para que possa melhorar a vida da população. Como a gente citou no início do programa, você, né, assumiu, já foi diretor da FUNESP, e como que está sendo esse seu trabalho dentro da Câmara para fortalecer o segmento do esporte aqui da capital? Eu, como todo bom brasileiro, sou apaixonado por esporte. Tive a oportunidade, por um ano, estar à frente da FUNESP, e lá fizemos um grande trabalho, é uma fundação muito grande a nível de município, que administra todos os parques, todas as praças, os espaços públicos de esporte, cuida do lazer, as aulas de zumba, de capoeira, as escolinhas de futebol, e a gente pôde fomentar isso. Durante esse ano, a gente fez um bom trabalho, conseguimos colocar no cenário de volta o calendário de esportes, que estava suspenso pela pandemia, instituímos o Fundo Municipal de Esporte e Lazer, instituímos um fundo que foi aprovado pela Câmara Municipal, uma reserva financeira para esses espaços comunitários serem reformados, ampliados ou melhorados. Então foi um grande trabalho. E essa experiência de ter vivido isso enquanto gestor de executivo, levar para a Câmara, que quanto agente público do Legislativo, me enriqueceu muito, no sentido de poder entender a realidade. Entender os dois lados. Exato. Ver o que o esporte precisa, ver o que aqueles gestores de esporte e lazer precisam e a gente aí, em forma de projetos de lei, poder ajudar.
Você teve uma proposta sua na casa aprovada em relação a instituir a política municipal de incentivo ao jovem empreendedor. A gente também viu no início do programa essa sua vivência em movimentos estudantis. Qual que é a importância dessa valorização, né, de incentivar esse jovem empreendedor? Como que isso impacta aí diretamente na economia da nossa cidade? Dai, eu fico muito à vontade para fazer política pública para o jovem, até por ser o vereador mais jovem da casa. E eu vim do movimento estudantil. Eu nasci, a chama da política acendeu em mim ainda dentro da universidade, fazendo política estudantil, depois dentro da Ordem dos Advogados, fazendo a política classista. Então, aquilo lá, isso está dentro de mim. E foi um dos primeiros objetivos do nosso mandato, criar um projeto de lei para que fomentasse o jovem empreendedor. A pandemia, esse Covid que a gente passou esse período, muitos jovens precisaram sair dos seus empregos formais para empreender de fato. E eu via que o poder público tinha poucas ferramentas, poucos instrumentos para ajudar. Então, a gente instituir essas políticas públicas para o fomento do jovem empreendedor é pegar aquele jovem, aquele que está fazendo cupcake em casa para vender no pão de ônibus, aquele que teve uma ideia na área da tecnologia, aquele que está de uma forma prestando um serviço, e nós, enquanto poder público, servir como uma consultoria, fomentar aquilo, explicar. Muita gente fala em empreendedorismo e uma palavra muito vaga, aquilo é de fato. Deixar à disposição o poder público, as secretarias como um todo, à disposição para aquele jovem buscar linha de crédito, buscar conhecimento, porque ele é a alavanca da nossa sociedade, ele é a alavanca da economia. Hoje ele está lá empreendendo de maneira ainda individual. Com o tempo a gente sonha que ele vai estar contratando gente, vai estar gerando receita, vai estar pagando imposto e aí está fortalecendo a economia como um todo. E ainda nesse segmento jovem, você apresentou uma ideia nova, né? Acho que com toda essa vivência aí como jovem e tudo mais, de permitir que empresas privadas, né, colocassem a sua marca em espaços públicos. Sim. Como que funcionaria isso na prática? Conta pra gente um pouquinho essa ideia. É um projeto inovador, um projeto moderno, um projeto que é uma tendência de mundo, as parcerias públicos-privadas, é pegar o que o público tem de bom e o que o privado tem de bom. E é muito simples de entender, Dai. É pegar a cedência onerosa de espaços que são públicos, então são da municipalidade, e passar para o Poder Executivo administrar e aí ter direito ao seu direito de imagem. Isso de maneira prática, uma grande empresa da nossa cidade poder assumir um terminal de ônibus, que muitas das vezes o poder público tem dificuldade de dar manutenção, de poder fazer reforma, de dar condições, de dar melhoria, e a empresa assume aquele espaço via um processo legal, depois do nosso projeto de lei, e aí ela tem a velocidade, que ela não tem a burocracia que o poder público tem, a falta de ter caderno de folha orçamentária, aquilo lá então é de imediato. Depois vencido o processo, a empresa assume aquele espaço, o nomeia novamente, um terminal de ônibus vai ter o nome de uma empresa privada. E um pouco nessa seara, a gente, para ficar bem fácil para as pessoas entender, nós vamos lembrar dos nossos estádios de futebol. O Allianz Parque, a Arena Neoquímica, aquilo lá, grandes empresas assumiram espaços que eram públicos das associações, que são os clubes de futebol, e aí entregaram aquelas reformas maravilhosas, aqueles espaços. Eu digo que é um tripé. O poder público ganha, que é uma nova fonte de renda, para ser investido em saúde, educação, segurança. O munícipe, o cidadão como um todo, ganha demais, que vai ter um ambiente mais novo, moderno, com mais qualidade para ele estar usando aquele serviço, ou uma praça reformada, com o campo pintado, com segurança, com infraestrutura, os banheiros novos. E, lógico, o privado ganha. A empresa ganha em forma de marketing, em forma de divulgação do seu nome. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, uma empresa grande do ramo farmacêutico, ela comprou a seção onerosa dos metrôs. Então, cada estação de metrô, ela tem o nome de um remédio dessas marcas. E aquilo lá, daí você não tem ideia do que transformou. Não, muito legal. É um ambiente que, muitas das vezes, estava abandonado, como os nossos terminais. Mesmo, exato, falou, com certeza. Né, aquela dificuldade, aí entrando uma empresa privada consegue... Consegue. E aquilo lá moderniza, urbaniza a cidade. Aqui lá as empresas vêm, colocam os painéis de LED, reforma, pintura nova,
enfim, é uma série de melhorias e a gente está sonhando dele estar em prática. Sair do papel e ir para a prática e Campo Grande poder visualizar aí, de fato, essas... E com essa crise econômica, é também uma fonte de renda nova para o município. O município, aquilo era uma fonte de despesa, hoje vira uma fonte de receita. Agronegócio. É uma bandeira do seu mandato, com certeza. Inclusive, você teve uma proposta aprovada que consagrou Campo Grande como a capital do agro no Brasil. Conta pra gente um pouquinho sobre esse seu esforço pelo agronegócio. É um motivo de muita alegria para mim, né? Eu que venho de uma família de produtores rurais, uma pessoa que acredita no setor produtivo do agronegócio, e desde o grande ao pequeno, então a gente poder apresentar esse projeto, ser aprovado e transformar Campo Grande na capital do agro do Brasil, eu acho que é um título de merecimento a todas essas pessoas que se dedicam a isso. Fomenta a nossa economia como um todo. Aquilo lá a gente transforma o nosso estado com a característica que tem para o agronegócio, e Campo Grande às vezes estava destoante disso. E das 27 unidades da federação, Campo Grande é a capital que mais produz soja, milho, boi, peixe, agricultura familiar. Então a gente não estava sendo valorizado como devia. E eu acho que esse cognome, eu acho que instituir esse apelido para Campo Grande é uma coisa que vai alavancar a gente nesse cenário, nesse mercado que é tão favorável. Hoje o agronegócio, quase 1/3 da economia brasileira, da geração de emprego e do pagamento de impostos vem do agronegócio. Então a gente lá fez um esforço conjunto com os colegas para poder instituir, e eu fico muito feliz de Campo Grande ser a capital do agro no Brasil. Além desse reconhecimento merecido aqui para Campo Grande, como trabalhar nessas políticas públicas de incentivo, do agronegócio dentro do Legislativo Municipal? Está tramitando hoje na Câmara um projeto também de autoria nossa sobre a distribuição de calcário para os pequenos produtores rurais. É um projeto muito interessante que a gente entra, nós enquanto poder público, dando uma mão de obra qualificada para aqueles produtores que às vezes têm a vontade, têm a terra, têm a força de trabalho, mas não tem um apoio, não tem uma ajuda. Então o poder público entra com uma assessoria técnica e com a distribuição do calcário para o fortalecimento da terra, e aí dando condições do aumento da produção. Eu penso que o poder público tem que ajudar, o poder público tem que ser um facilitador dos negócios como um todo, e do agro em especial, pela força e pelo que ele representa para o nosso estado e para a nossa capital. Então nós temos que pensar a política pública para o empresário do agronegócio, para quem sai da matéria-prima, que é importantíssima, que é o produtor da ponta, mas para quem passa aqui lá para um processo industrial, nós temos que ter projetos para que beneficiem de doação de área, de isenção ou diminuição de impostos, porque aqui é um setor muito forte. E nós temos aqui dentro a produção da matéria-prima, então a gente não precisa mandar para outros estados beneficiar o produto. Então, cada vez mais os nossos frigoríficos, as esmagadoras, as usinas de álcool, enfim, todo produto que vai refinar a matéria-prima vai estar colocando para Campo Grande gerar emprego, gerar renda, pagar imposto. E aí sim, eu tenho certeza que nós vamos ser a capital do agro de verdade. E agora em relação à participação da população, eu vi uma defesa sua em relação à população participar diretamente da construção do orçamento. Como que isso daí traria até essa questão da inclusão social? É uma maneira de acabar com essa desigualdade social que tem na nossa sociedade? Com certeza. Como a gente disse no início, cada vez mais a Câmara tenta estar próximo da população, mas nós somos em 29, então a gente não consegue talvez abranger todas as necessidades. Então esse orçamento público participativo coloca a pessoa para estar lá, para ela inserir uma vontade dela, um anseio dela dentro do orçamento. Isso é mais que justo, porque ela é o pagador de imposto, ela o cidadão é o beneficiário, todos nós trabalhamos para ele. Então, essa aprovação do orçamento de maneira que seja feita de maneira comunitária, inserindo as vontades do povo, Campo Grande vai ganhar demais, eu não tenho dúvida disso. E a Câmara está aberta. Eu mesmo coloco o gabinete, eu tenho certeza que todos colocam o nosso mandato à disposição para muito da emenda de orçamento ser requerida pela população. Porque às vezes a gente pensa, vamos destinar um recurso para tal coisa, e não é isso que a população quer. A população está com um problema na rua de casa dela, na esquina da casa, na escola, no posto de saúde.
São coisas, às vezes, mais simples e que acabam não atendendo. É importante... Às vezes a gente pensa em grandes projetos, etc., mas nós não estamos resolvendo o arroz com feijão. Nós não estamos conseguindo resolver a dor do dia, a dor de cabeça, a falta de remédio, a falta de vaga na creche. Um filho que está numa escola e o filho que está em outra, e a mãe precisa se desdobrar para deixar. Então, precisa inserir no orçamento instrumentos que, de fato, vão melhorar a vida do dia a dia da população. E aí, depois disso, nós vamos poder legislar de maneira macro, pensando nos grandes projetos. Legal, esse pensamento é bem interessante. Em relação até a um projeto seu que foi aprovado na Casa, um projeto seu e do presidente da Casa, que é essa flexibilização do serviço das escolas de tiros. Foi construído, inclusive, junto, ouvindo, atendendo um segmento, é mais ou menos por aí? Sim, com certeza. Reunimos anteriormente, era uma necessidade que eles tinham, a flexibilização da lei de polícia administrativa, que é regulamentado pela guarda, os clubes de tiro, as escolas e etc. E é um setor que tem crescido muito, tem gerado emprego, tem ganho inúmeros adeptos no Brasil inteiro, e Campo Grande não foge disso. E a gente escutando o setor, eu e o presidente Carlão sentamos com quase a totalidade dos clubes de tiro, os usuários desses programas, para poder criar uma legislação que facilitasse, desburocratizasse. E foi um avanço de legislação a nível de Brasil. E a aprovação desse projeto de lei, eu digo mais que isso, Dai, além da lei em si, mas é um reconhecimento do poder público da importância desse segmento. Hoje a gente fala que armas é em defesa da vida, em defesa da democracia, em defesa do nosso patrimônio, da nossa família. Então, um reconhecimento da sociedade. A gente, enquanto legislador, está reconhecendo os clubes de tiro. E foi uma grande festa a aprovação desse projeto de lei. A Câmara cheia, os clubes de tiro, cada um levou com as suas bandeiras, todo mundo uniformizado. Então, mostrou também a organização desse setor. Como também a gente atende setores específicos dos agentes de saúde, que a gente fez um grande trabalho. Então, ela é a Câmara, recebendo os segmentos, a população, e legislando em consoância ao que a população quer. E até para quem tá nos assistindo, como que as pessoas podem entrar em contato com o seu mandato, Como que pode falar com o vereador Claudinho Serra? Primeiro que o nosso mandato, eu brinco que eu já mandei arrancar a porta do gabinete. É aberto o tempo todo para atender as pessoas. Muitas das vezes, se eu não tiver, nós temos uma equipe para estar recebendo a população como um todo, as lideranças de bairro, as pessoas, os usuários dos programas municipais. E também nós temos os canais, as nossas redes sociais, as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, e nós temos um número de WhatsApp. Esse é ligado 7 dias por semana, 24 horas por dia, e lá a pessoa pode pedir uma visita, uma indicação, uma melhoria, um tapa-buraco, troca de lâmpada. Então, aquilo lá é um instrumento para tentar aproximar o nosso gabinete dos bairros, das comunidades aí que precisam do nosso serviço. Agora, falando em relação a essa cooperação entre os poderes, a gente falou bastante desse contato direto com a comunidade, mas entre os poderes, Como que isso facilita aí as entregas no dia a dia para a população? Eu penso que, como a Constituição diz, daí aí como profissional do direito eu sou obrigado a defendê-la, eles trabalham de maneira harmônica, mas independentes. Eu penso que o Poder Executivo e o Poder Legislativo têm que trabalhar com um único objetivo, que é atender a população. Mas, lógico, dentro da democracia, dentro do debate de ideias, aquilo lá vai ter divergência e tem que ser respeitado. Tanto o Executivo respeitar o Legislativo, quanto o Legislativo respeitar o Executivo. Mas eles têm que trabalhar de maneira harmônica, senão um trava o trabalho do outro. O objetivo tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo. E aí quem perde é a população como um todo. Hoje a relação institucional entre Câmara e Prefeitura tem sido muito harmônica. Tem sido de diálogo, de escutar, de tentar ajudar, de tentar auxiliar. E você pode ver que os projetos, a grande maioria, ou os vetos, são aprovados quase por unanimidade, ou por uma larga maioria. O presidente Carlão tem a habilidade de estar representando a Câmara nas negociações com o Executivo, com os setores, que quem ganha é a população. Não adianta a Câmara criar uma briga com o Executivo e vai travar
uma votação que é importante para um segmento da sociedade. E não adianta o Executivo vetar tudo que sai da Câmara em detrimento também de um setor que a Câmara entende. Então, a gente falou de alguns projetos e nenhum foi vetado, isso é muito importante, porque já vai construído para o Poder Executivo. O Poder Executivo entendendo a importância daquilo que foi criado pela Câmara. E agora, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, o que a população pode esperar do trabalho do vereador Claudinho Serra aqui para Campo Grande? Eu peguei um mandato curto, né, Day? Eu tive a oportunidade de assumir, vai dar um mandato aí de um pouco mais de um ano, mas como durante o período eleitoral em 2020, eu andei muito, eu escutei muito, e mesmo depois das eleições, eu estive permanentemente nas ruas, ocupei cargos públicos que me capacitassem para estar hoje como vereador. Então, o que a população pode esperar é trabalho, trabalho e trabalho. A força do dinamismo da minha juventude, eu quero entregar em ações positivas e muito trabalho para a população. Bom, obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente, contar um pouquinho aí das suas ideias, do seu trabalho pela nossa cidade. E a gente vai chegando ao fim. Ficamos por aqui com mais um Vereadores em Foco. Acompanhe todas as notícias da Câmara de Vereadores pelo site ou pelas redes sociais e até a próxima.